Pessoal, obrigado aí pela presença de vocês. Sextou, né? Vamos fazer uma conversa hoje bem agradável, né? Uma conversa bem tranquila, falamos há pouco. Estamos entre amigos aqui, num ambiente onde a gente se sente bem aqui na FAOR. Falei antes, tive a oportunidade de ser presidente do conselho aqui da FAOR, ser membro do conselho de administração por vários anos aqui da faculdade, me sinto bem em casa. Mas eu gostaria já de chamar o Luiz Carlos Beurin para vir aqui, vai ser o nosso parceiro aqui de fala. Toma teu posto aí, Luiz. Obrigado. E a Mary Cristo. Dá uma testadinha no microfone aí, Luiz, você tá tudo bem? Oi, testando. A ideia, né, é fazer uma roda de conversas. O nosso tema é como o cooperativismo de crédito impulsiona o desenvolvimento e o empreendedorismo da nossa região. Mas claro que nesse tema a gente vai falar de cooperativismo, vai puxar um pouco para o assado do Sicredi, tem a patrocinadora aqui do evento também, está sempre apoiando. E também vamos tentar ao máximo, eu digo ao máximo porque me ajudem, vou tentar fazer perguntas, vamos tentar tirar desses dois aí, com essas histórias, que eu sei que muitos de vocês conhecem, o máximo que a gente consegue de reflexões, de inspiração e de histórias. Eu acho que será algo bem agradável, bem tranquilo. Estávamos conversando no início, né? Acho que estamos entre pessoas aí que a gente tem um convívio, se conhece, não precisamos fazer rodeios, né? Eu acho que a faculdade, ela, de certa forma, traz isso. Unir a academia, unir o conhecimento com as empresas. Eu acho que não funciona nada, de certa forma, separado. Então, acho que hoje vamos fazer essa reflexão aí. Mas eu já gostaria de começar com os nossos convidados, né? Eu poderia certamente pegar aqui um material e ler para vocês a apresentação deles, né? Como eles são, que empresa representam, a história de vida, mas eu acho que nada melhor do que eles mesmo falarem deles, né? Acho que já começamos aí com algo tranquilo. Eu queria convidar a Mary, né? Que todo mundo aí certamente conhece, é proprietária da empresa Margil de Boa Vista do Buricá. A gente sabe, já visitamos, né, Mary, lá a fábrica, a gente se conhecemos de tempo. A gente sabe que a empresa tem uma marca forte, né, ela é fornecedora, por exemplo, da John Deere, aqui em Horizontina, fornecedora da Toyota também. E a Mary está à frente da empresa, né? Uma pessoa também muito forte, uma pessoa muito de fibra. E eu gostaria que ela mesmo, tranquilamente, pudesse dizer quem é a Mary, quem é a Margil, e a gente sabe que tem também uma história de família na empresa, né, Luiz? Acho que é uma história que é muito bonita aí, que é contada. A irmã também está aqui, prestigiando, né? Então, família sempre junto com o negócio. Então, fica à vontade, Mary, se apresenta para todos os nossos convidados aqui. Obrigado. Obrigada, Clériston. Antes de mais nada, é sempre um prazer estar aqui na FAOR. Eu sou uma apaixonada, declarada, notória. Eu adoro estar aqui e com o Marcelo, com o seu Cedelmo, toda a academia, os professores. Eu gosto muito da FAOR. A FAOR talvez não saiba o quanto ela tem admiradores por toda a nossa região, porque são grandes profissionais hoje em nossas empresas, né? Que já passaram por nossas empresas, que continuam chegando às nossas empresas, e é um tesouro que a FAOR fez e está proporcionando a todos nós. Bom, meu nome é Mary Cristi, parece Feliz Natal, mas não é, tá? Parece, né? Mas eu sou uma empresária por acaso, tá? Eu sou uma empresária do tempo que não se fazia preparação de herdeiros, né? Meu pai foi um empresário importante e a morte dele deixou a nossa empresa absolutamente acéfala. Era um corpo caminhando sem cabeça.
morte por acidente, a gente acha que só acontece nas outras famílias, acontece na nossa, tá, gente? E eu queria deixar já de início um recado a vocês. Se o pai de vocês, se a família de vocês tem alguma coisa, preocupem-se de verdade com a sucessão. Eu sei que isso também é uma pauta que a FAOR anda trabalhando e vocês não têm ideia do quanto isso é importante até que aconteça com algum de vocês. A pessoa que estava preparada para receber e gerenciar nossas empresas era o nosso irmão. 4 anos após a morte do papai, ele tem um acidente e morre também com 33 anos de idade. E aí a coisa ficou bem pior, né? Aí foi uma sucessão de desastres, tragédias que não valem aqui, mas que acabaram levando uma meio dona de casa sem muito preparo para isso, nem eu, nem minhas irmãs, que eram mulheres, que estariam preparadas para receber. A gente aprendeu da pior maneira, né? Eu sempre digo que tem coisas que a gente pode aprender de 2 maneiras, pelo amor ou pela dor. Não queiram aprender pela dor, né? Então a nossa empresa era ligada muito a produtos mesmo, assim, para pequenos agricultores, moenda de cana. Deve ter moenda de cana do Christie em alguma propriedade de algum vô de vocês por aí. Eram feitas para durar, né? E aí um dia brincaram comigo. Claro que vocês iam quebrar. A gente não faz uma coisa para durar 50 anos, né? Vocês venderam para o vô passou para o filho, que passou para o neto, que passou para o bisneto, né? Então, ao invés de vender 5, 6 moedas de cana, vocês venderam uma, né? E tem algumas funcionando até hoje por aí, tá? Então, hoje a nossa empresa é ligada à logística. A gente teve uma grande oportunidade com uma grande empresa daqui, que também é uma grande parceira da FAOR, é uma grande parceira de todos nós que querem crescer, se profissionalizar, uma grande empresa muito séria, e também de todas as grandes empresas do agro. A gente trabalha com racks metálicos, faz projetos, fabrica, né? E os nossos clientes, graças a Deus, hoje ultrapassam o Rio Grande do Sul, a gente até Catalão, Minas, Fortaleza, Porto de Suape, a gente conseguiu, com muita seriedade, com muito trabalho, né? E com grandes parceiros, principalmente, que depois a gente vai conversar, a gente conseguiu recriar uma empresa no meio de todo aquele problema que a gente tinha. E recuperar, principalmente, a credibilidade. E isso é muito importante, tá? Depois a gente continua o nosso papinho, mas acho que já deu para entender de onde é que eu venho chegando, tá bom? Obrigado, Mary. E agora, para se apresentar para todos, né? O Luiz Carlos Beuring, né? Acho que a gente também teve a oportunidade de conhecer a empresa do Luiz. E se a gente pode dizer um nome, né? Acho que para o trabalho do Luiz e a empresa seria Capricho, né? Seria focado em qualidade, né? Acho que esse é o que fica de marca para a gente quando vai até o Chá Erva da Mata, de São José do Inhacorá. Então a gente fica muito feliz de terem aceito, tanto a Mary como o Luiz terem aceito, né? O Luiz, que estava um pouco nervoso essa semana, não é muito o métier dele, né? Conversar assim, e eu disse: Luiz, todos estamos um pouco nervosos, mas a gente toma um chá e aí passa, né, Luiz? Acho que esse é o que aconteceu realmente. Mas deixa você se apresentar aí, quem é o Luiz Beuring e realmente como nasceu a empresa Chá Erva da Mata. Tu já nasceu em berço de empreendedor, tu teve que começar do zero, não sei. Aí eu acho que você é melhor do que ninguém para contar a tua história. Boa noite, Clériston. Boa noite, Mary. Boa noite a todos que estão aqui. Em primeiro lugar, foi difícil achar o chá para mim tomar essa semana, né? E obrigado por falar do capricho. E eu acho que não podia ser diferente quando se trata de um alimento, né? O alimento, as pessoas não vão comer o chá, mas elas vão fazer o uso dele. Então tem que ter capricho. Meu nome, então, é Luiz Carlos Beuring. Sou
tenho 47 anos, empresário, então, do ramo alimentício, na cidade vizinha aqui, pequena, mas amo a minha cidade, São José do Corá. Para quem não conhece, convido a conhecer. Tem uma praça muito linda, né? Lá tem evento de Páscoa, acontece a encenação da Paixão e Morte de Cristo. Vale a pena conhecer a nossa cidade. Sou casado com a Tânia, minha esposa está aqui prestigiando o evento. Obrigado pela presença, Tânia. Minha fiel parceira, incentivadora, desde o princípio. Na época, a empresa começou quando a gente namorava. Sou pai de 3 lindos filhos, Deus me abençoou nisso também. Tenho uma filha chamada Gabriela, outra Rafaela e outro é o Davi Luiz. Eu sou o caçula de uma família de 5 irmãos. Dizem que o caçula é mais mimado. Não sei se isso é uma regra, né? Mas eu fui bastante mimado, de certa forma. Bem amado, assim, pela família, é importante. Eu venho de uma família humilde, mas de princípios e valores. Nós não faltava nada. Tinha amor e união, que era o suficiente. A história da empresa, ela vem de um sonho, né? Eu vim da roça, sou filho de agricultor e tenho orgulho disso. Nosso alimento vem do agro, né? Então, eu acho que é a base de tudo, o agronegócio. E, então, eu me formei, quer dizer, fiz o ensino médio, completei o ensino médio em 95. E aí eu teria que fazer um ensino superior, né? Mas eu tinha aquela ansiedade de trabalhar, de ganhar um dinheirinho para não depender só do pai e da mãe. E eu tenho na família 2 irmãs terapeutas, né? Então eu não tenho a indústria de chá por um acaso, né? E vi ali uma oportunidade de negócio. Comecei a fazer curso de iridologia, massoterapia, tudo que envolvia o natural. Ali foi nosso começo. Foram 3 anos trabalhando dessa forma. A Tânia me acompanhava. Eu comecei a namorar muito jovem, com 18 anos, e a Tânia tinha 15 anos. Então, nós já estamos há 32 anos juntos. 30 anos juntos, né? Não 32. E é interessante quando a gente tem sonho e faz algo por esse sonho, né? Eu comecei, aí nesses 3 anos eu percebi que as pessoas estavam preocupadas consigo, preocupadas, digamos assim, buscando o natural para trazer bem-estar. Eu tive asma quando era pequeno, tenho que contar isso também. E a minha cura veio através do chá. E isso me incentivou muito a conhecer o chá. Então, esses 3 anos antes de ter a empresa, eu me tornei praticamente um expert em chá. Se você pedisse algum chá, para que serve, eu sabia te dizer com qual chá tu podia misturar. Enfim. E eu percebendo nesse caminho que teria uma oportunidade de negócios, eu resolvi, né, abrir o meu próprio negócio com o apoio da Tânia. Consegui um espaço cedido pelos meus pais na nossa antiga casa, um espaço bem pequeno, né, todo ele adaptado, mas que fosse atender às normas vigentes da Anvisa. E assim começamos o trabalho aos poucos. Eu e a Tânia estudava meio período, e meio período ela vinha me ajudar. Eu já era formado, então, no ensino médio. Nós fazíamos todo o processo. Matéria-prima comprada, era feito o beneficiamento, moagem, quando tinha que ser feito moagem, peneiramento, o embalamento, e deixar o produto pronto para na semana seguinte sair fazer a venda. Só vocês dois ou já com colaboradores já? Não, só nós dois por um bom período. E te conto, o sonho do meu pai era que eu fosse ficar no agro, porque a propriedade onde nós temos a empresa, ela era do meu avô. E meu pai comprou essa propriedade do meu avô. Então, o sonho do meu pai era que fosse ficar na família Beuren. E eu era a última esperança dele. Então, pensa a decepção dele quando eu disse, pai, eu não quero ficar no agro. Mas ele não entendia o porquê que eu não queria. Não que eu não admiro o agro, mas a nossa propriedade era pequena. Eu sonhava em algo mais. Eu queria prosperar, eu queria poder tirar férias, eu queria conhecer praia, né? Entende? Coisas simples hoje para nós, mas na época nós não tínhamos isso, né? Era uma realidade totalmente diferente. Enfim, né? Então foi um processo assim que foi bastante difícil, porque eu via que meu pai queria o bem,
né? Mas ele queria também que eu ficasse lá. E eu, como caçula, eu era a última ajuda do pai em casa. E o pai e a mãe já eram pessoas de mais idade, eles tinham que contratar mão de obra, enquanto que o filho saía fazer venda do chá e muitas vezes não tirava nem o combustível. Eu tinha um Opala na época, nem um pouco econômico, né? Então, assim, são coisas que marcou. Eu, às vezes, confesso hoje para vocês, não sei se o pai e a mãe sabem, acho que nunca contei para ninguém, a Tânia sabe, eu me trancava no quarto e chorava. Porque era meu sonho e eu não via muita esperança, porque eu tinha que buscar recurso, né, para me sustentar. E como é que eu ia contar para o pai e a mãe que naquela viagem, naquele dia, eu não tinha nem tirado para o combustível? Eu sempre digo, e não tenho vergonha de dizer, a nossa empresa, ela só existe porque eu tinha comida e roupa lavada. Então, isso me deu, digamos assim, um gás para mim continuar persistindo. De repente eu continuo depois, né? Ou posso continuar? Posso seguir? Tá. O que acontece? Vamos falar, de repente você pergunta, então, por que você escolheu o chá? Vocês já entenderam que a nossa família é tradicional do chá, né? E eu esqueci de citar minha mãe. Minha mãe tem fundamental importância nisso. Ela me criou à base de chazinho quando eu era criança, né? Como eu já falei, tive a cura da asma pelo chá. A mãe participava das pastorais da saúde. Isso era, na época, eram encontros ministrados pelas irmãs franciscanas, onde elas traziam receitas, a Mary deve saber, receitas de pomadas caseiras, receita de xarope, enfim. E funcionava, isso que me chamava a atenção. Realmente funcionava, né? Então eu pensei, poxa, que legal seria se eu pudesse transformar a minha ideia de ser um empreendedor e trazer algo para as pessoas que fosse trazer benefício, bem-estar, melhorar a saúde das pessoas. Então, era um desafio bastante grande. Mas eu sabia que seria possível, com muita persistência, muita força, coragem. E como eu falei antes, em off ali para o Clériston, a gente nunca deve deixar de sonhar. Nós somos do tamanho do nosso sonho. Por isso, sonhem o mais alto possível. Meu pai às vezes me chamava em alemão que eu era meio louco, porque eu sonhava demais. Ele achava que isso não seria possível. E para vocês verem, eu nunca imaginei estar aqui, à frente de um público maravilhoso, de pessoas tão importantes, para contar uma história simples, que começou numa cidadezinha bem pacata e que está dando certo. Que está, digamos assim, chegando em vários lugares desse Brasil. Então, eu só tenho a agradecer por isso. Eu sou muito grato a Deus. Eu acho que eu sou uma pessoa iluminada por isso. Show, acho que já dá uma abertura, né, com essas histórias aí. Vocês já entenderam o porquê eles estão aqui conosco hoje, né? Eu acho que com tantos valores aí, família, né, vamos pensar, permeia muito a história dos dois, né? Eu acho que tanto Mary, né, como o Luiz, as inspirações familiares. Eu acho que o Luiz traz uma aula para nós aí de como impactar as pessoas positivamente. Eu acho que com o chá, eu acho que sempre entendeu isso e levar a empresa com esse propósito, acho que realmente traduz o teu sucesso hoje através disso, né? Obrigado, Luiz, pela história. E antes a gente estava conversando um pouquinho na palestra que estava acontecendo aqui. Alguns estavam, né, Marlos e Lázaro, enfim, alguns estão aqui conosco. O quanto que o empreendedorismo, né, e conectando com as histórias tanto da Mary e do Luiz, são tão pujantes assim e inspiram tanto, né, vendo a família SLC aqui há pouquinho contar que se planta hoje praticamente 830 mil hectares no país. E esse grupo nasceu aqui em Horizontina em 45, né? A nossa cooperativa Sicredi é 46, eles são de 45, nasceram aqui e hoje é o maior grupo do agro, né? Do Brasil todo. Vocês pensem, esse negócio nasceu aqui, essas pessoas foram inspiradas e continuam transcendendo isso aqui na FAOR, na Fundação Capacitar, John Deere veio na sequência, né? Quanta história vem através de pensa assim, de um propósito, né? Uma família que realmente quer transformar, de um sonho. Acho que o Luiz traz isso, né? E eu gostaria também de seguir essa conversa, Mary. Assim, você estando à frente da empresa,
E um dia tu compartilhou comigo o quanto é desafiador estar assim, trabalhando com empresas grandes, né? Como multinacionais, por exemplo, John Deere, como também Toyota, você falou antes de algumas empresas. E a gente sabe que quando você vende para empresas grandes, a gente sabe que é muito exigente. As empresas nos colocam num padrão de exigência. E como é para uma empresa, talvez até para muitos que estão assistindo, como é para uma empresa pequena, média, também se colocar junto dos grandes? Como é isso? O que você faz no dia a dia para poder, vamos pensar assim, tanto fornecer para empresas grandes, mas assim, não desistir, porque tem tantas outras que certamente querem também fornecer como vocês fazem, né? Então, como você faz assim o dia a dia para poder continuar e crescer nesse mundo do agro aí que realmente é um mundo muito forte, mas é um mundo também que oscila muito rápido, né? Muitas vezes o agro está na alta e passa alguns anos que a gente percebe até na apresentação que o CEO da SLC fez há pouco, né? O Rio Grande do Sul é o que mais oscila no agronegócio do Brasil todo, né? Então, como você se manter assim competitiva, né? Produzindo tanto tempo, por exemplo, para a empresa como a John Deere? Bom, primeiro, ter conseguido uma oportunidade na John Deere foi a virada de chave, porque aquela empresa que meu pai tinha criado estava completamente quebrada, cheia de dívidas, sem credibilidade, sem nada. E aí você tinha que reinventar uma empresa. O que tinha sobrado lá? Prédios, algumas máquinas antigas, sem NR12, né? Então só tinha problema, né? E aí procurar um novo segmento. Eu acho que isso é uma coisa que deve atormentar muito os jovens hoje, né? Tipo assim, eu quero empreender, eu quero começar. Por onde? Né? Então, quando ele fala que a gente é abençoado, e eu usaria a palavra abençoado, eu vinha de moto aqui para Horizontina. Aí, quando eu chegava perto da John Deere, ali eu tirava o capacete, meu cabelo estava todo melado, assim, né? De capacete, quem anda de moto sabe como é que é. Aí eu dava uma ajeitadinha no cabelo, botava outro sapatinho e entrava dentro da John Deere pedindo uma oportunidade para trabalhar. Quando eu recebi essa oportunidade, eu sabia que era uma que eu teria. A minha mãe deu da aposentadoria dela o dinheiro para eu fazer o primeiro frete, né? E veio uns container velho e coisa. Gente, eu fiz um martelinho de ouro naquilo. Vocês não acreditam. Aquilo lá saiu de lá da nossa empresa, a coisa mais linda do mundo. E eles gostaram do nosso trabalho, né? Gostaram dos nossos preços, né? Porque eu precisava era de uma oportunidade. Aí a gente começou só fazendo reforma. Aos poucos a gente olhava aquilo e disse, mas isso aqui carrega uma peça de plástico, né? Um negócio feito de polímero. Por que um ferro 60-60 com 4,75? Hoje eu sei falar disso. Naquela época eu não sabia nem o que era um paquímetro. Isso tudo tem que se aprender. Aí você começa a ter oportunidade. E você começa a responder essas oportunidades sem brincadeira, com seriedade. Você não tem tempo a perder. Quando você consegue uma oportunidade com empresas como uma John Deere e outras empresas do agro, uma Toyota, seja lá qual for, você tem que colocar ali os valores que te fizeram continuar um sonho de resgatar não só a empresa, mas o nome da família, né? Transformar aquilo novamente numa coisa que meu pai, se ele estivesse aqui, ele ficaria orgulhoso. E ele tinha deixado para nós os valores de como se trabalhava. A seriedade que a gente deveria ter, o compromisso com entrega, com tudo isso. E aí é possível fazer esse trabalho. Não tenham medo de buscarem essas empresas. Se vocês têm esses valores dentro de vocês, vocês vão conseguir um dia fazer isso. Eu era uma dona de casa que vinha aqui na porta da John Deere pedir serviço. Eu fiz isso durante meses. E todo mundo dizia, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu digo, um dia vai dar certo. Um dia alguém vai me atender. Alguém um dia vai me dar uma oportunidade. E ela chegou. Só que quando ela chega para vocês, não brinquem com isso. Não saiam no dia seguinte comprando um carro, fazendo isso, fazendo aquilo. Primeiro, vocês vão comprar uma máquina que melhore os processos de vocês. Procurem e tenham a sorte de ter, como a gente teve, grandes parceiros,
para fazer parte desse sonho. Que essa é uma parte que a gente vai chegar depois, que é o agradecimento das pessoas que confiaram no teu sonho. Não frustrem, não decepcionem quem deu uma oportunidade para vocês. Não levem isso na brincadeira. Eu acho que nesse mundo de hoje, que tudo é meio... As empresas aparecem, somem, as pessoas acho que perderam um pouquinho da história, né? Nós temos histórias, nós temos nomes, nós temos CNPJs que a gente quer levar. Né? Não se brinca com empresa, não se brinca com o CPF pessoal de ninguém. Sim sonhar, sim pensar, mas saber que existe um árduo trabalho para chegar lá. Vocês um dia vão poder ter a casa, o carro, a viagem que vocês querem. Mas antes disso, tem o sonho de conhecer a praia. Hoje parece normal. Um dia vai ser normal todos os sonhos de você. Mas antes disso vai ter que ter muito trabalho, muita seriedade, muito comprometimento antes de chegar lá. E aí a gente consegue, presidente. Mary, você falou há pouco agora que a gente vai chegar lá na conversa, mas assim, vamos chegar lá já. O que o Sicredi tem a ver com você? O que o Sicredi tem a ver com a tua empresa? Eu acho que isso é algo que a gente precisa compartilhar também com todos aí. Sabe que eu adoro quando a gente conversa, e o Marlos da Globo Informática é meu grande parceiro nisso, que a gente gosta de contar fracasso, né? Em vez de vir aqui dizer como a gente é, né? A gente gosta de contar tudo que não dá certo, que eu acho que é a maneira que a gente tem de ajudar vocês. Tá? O Marlos deveria estar aqui no meu lugar, Marlos. Que ele tem histórias fantásticas para contar para vocês. De acordo. Vai estar na próxima, Marlos. Desde o Vamos nosso assistir. Fusquinha, né, Marlos? Olha só, gente. Vocês imaginam que eu tinha uma empresa falida que devia para o Sicredi e para todos os bancos que vocês conhecem e os que vocês não conhecem. E aí eu estou com uma nova empresa e vou lá no Sicredi pedir dinheiro. Não tem chance nenhuma, né? Nessa época que você vinha na John Deere Eu vinha, exatamente, era levantar a antiga empresa, pagar o que ela devia com um novo negócio. Mas quem é que ia apostar num novo negócio de quem vinha de uma empresa que estava quebrada? Gley Linhares acreditou. O Sicredi acreditou. E isso é uma coisa impressionante, que eu acho que só o Sicredi e uma cooperativa que conhece a gente, que sabe quem você é, que consegue te colocar lá em São José do Inhacorá, saber de onde é que você veio, aqui em Horizontina, saber quem são as pessoas que são lá da Cascata, que são de Maurício Cardoso, que são do Inhacorá, eles nos conhecem. Eles se criaram com a gente, eles sabem dos nossos valores. É a única chance. A gente foi em diversos bancos. O que você encontra? Um gerente que veio de Governador Valadares, um gerente que veio de Botucatu, né? Não conhece você, não conhece tua família, não conhece tua cidade, não conhece ninguém. Essa é a essência da nossa cooperativa. Essa é a essência do Sicredi, que eu sou assim, tão apaixonada quanto eu sou pela Faori, mas só menos do que eu sou pela minha família, né? E a nossa empresa. Mas é isso que fez a diferença, Clériston. Era pessoas ali que a gente chegava no Davi, que já foi meu gerente de conta, e dizia, Davi, a pandemia, e agora? Né? Compartilhar com vocês, a Mary estava me xingando antes aqui na entrada, porque o Davi está indo para Minas Gerais, né? Ele disse assim, não, como é que vai levar? Se não fosse a promessa dele de me mandar café de lá, seria uma briga terrível. Né? Então, assim, ó, quantas pessoas já passaram lá na nossa empresa, né? E eles conhecem. A sede nos conhece. O presidente conhece as nossas empresas. O presidente conhece a região que ele está. Né?
E o Gley fez muito isso, o Clériston segue com o mesmo brilhantismo fazendo isso. Eu sempre lembro que em Salvador, em 1991, eu fui fazer o check-out de um hotel com um cheque do Sicredi e seguraram minhas malas. Ninguém conhecia o Sicredi. Eles acharam que eu tinha feito um talão lá, impresso um talão de um banco que ninguém conhecia. Né? Aí tiveram que fazer um negócio por fax, tinha que mandar dinheiro e passava um fax. Eram umas coisas que a juventude nem sabe o que é isso. É uma coisa terrível. Eu não consegui passar um cheque do Sicredi. Hoje a gente tem cartão Black do Sicredi, né? A gente tem tudo, né? Faziam um terrorismo com a gente, que o Sicredi não era banco, que isso, que aquilo, né? Então, hoje a gente... Ô, meu gerente, tudo bom? Já foi meu gerente também. Lembra nós na pandemia, irmão? Legal, né? A gente já passou umas poucas e boas, né? Então, essa é a diferença. Chega a pandemia, o que vão fazer? Eu ligava para o Sicredi. Né? Então, essa é a diferença. O Sicredi faz parte de tudo. Quando o ano passado deu essa enchente, a unidade aqui ia ficar 2 meses fechadas, a outra unidade da concorrente em Santa Rosa, 5 meses. E aí dá uma enchente que acaba com todo o estado e acaba com todos os clientes que nós tínhamos na Grande Porto Alegre. Falando na enchente, né? Eu acho que a Mary, ela tem um olhar assim empreendedor. Lembrei agora de uma situação na enchente, porque a gente conversou nesse período e ela disse assim, olha, nós temos que conectar todos os prefeitos aqui da região para falar com Porto Alegre, para a nossa região fornecer tudo o que eles precisam ali em Porto Alegre. Não tem razão de nós comprar de Santa Catarina, do Paraná, se o próprio estado do Rio Grande do Sul tem essa capacidade. Eu faço aqui o telhado, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo. Eu acho que esse olhar assim sempre me vem muito presente quando eu lembro da Mary, esse olhar para frente, né? Empreendedor assim, de não se acomodar com uma situação e ver que dá para fazer diferente. Então acho que isso para mim é sempre muito marcante, né, Mary, nessa tua história. Acho que ficamos, sim, muito bacana, Mary. Acho que a cooperativa sempre presente e Bom é ter parceira. vocês como parceiros. Obrigado. Em pandemias, enchente e tudo. E pela ajuda que foi no início, né? De retomar o negócio e vocês terem acreditado nesse sonho e na nossa família. Mas eu acho que estamos entre muitos aqui, Sicredi, né? Eu acho que tem uma fala, né, do Roberto Campos Neto, que a gente até reprisou muitas vezes, né? Ele disse que na pandemia a instituição que mais conseguiu estender crédito foi as cooperativas de crédito e o Sicredi. Ele falou lá no Senado isso, porque ela conhece onde o associado está. É isso que a Mary acabou de dizer. Ela conhece quem é o associado, não depende de um rating, não depende de olhar apenas um score dele, de saber como está, né? Eu acho que esse é o ponto de acreditar. E eu já contei umas 5 vezes a Mary falando a palavra valor, né? Para ela, como isso é muito presente, né? Eu acho que de família, de tudo, mas a palavra valor está sempre muito presente. E um dia o Luiz me contou uma situação que eu fiquei assim bem pensativo, conectando nessa vibe que a Mary traz, né? Ele me disse assim, quando meus colaboradores, quando os colegas aqui vêm trabalhar, eu vejo que algum colega não está bem. Eu não te falei que ia perguntar isso para ti, Luiz, só para... Pois é, diz ele. Eu não deixo eles trabalhar, eu peço para eles irem para casa. Ele me disse assim, sim, mas por quê? Eu não deixo eles colocar a mão no chá, eu não deixo eles embalar. Eu acho que, para mim, tem uma coisa maior aí. Eu queria que tu me dissesse por que isso? Perfeito, Clériston. Na verdade, eu acredito que nós somos um campo de energia, né? Nós aqui hoje acho que estamos todos na mesma vibração, uma vibração boa, positiva, próspera. E a minha empresa, Mary Clériston conhece, ela não tem máquinas. O embalamento do chá, o processo é tudo feito manual, a não ser a moagem do chá. O resto do processo é manual. Eu não consigo competir com grandes empresas do mesmo segmento, mas não tenho a intenção de competir em quantidade. Eu nunca foquei em quantidade. Eu quero um dia, se Deus quiser, poder fornecer para vocês o melhor chá produzido no Brasil. Eu quero qualidade. E
A nossa energia, o nosso sentimento, ele está junto. Eu sempre falo para os meus colegas de trabalho que quando a gente está trabalhando com amor, a nossa energia é boa, ela é positiva. E é isso que as pessoas levam junto para casa quando adquirem um produto nosso. Levam sonhos, levam prosperidade, levam boas energias. E eu digo, Clériston, que isso fez toda a diferença para nós termos esse reconhecimento que nós temos hoje. Eu demorei um pouco para entender isso, mas eu acredito muito que boa parte da aceitação do nosso produto se deve a isso, se deve à qualidade e ao que ele faz de bom para quem usa em casa. E Luiz, acho que nessa linha, se puder compartilhar um pouquinho com todos, assim, como funciona a logística da tua empresa? Porque não, de certa forma a produção não é toda aqui, o teu mercado consumidor também não é aqui, e você está fazendo esse negócio crescer tanto. É um desafio, né? Ser empreendedor é desafiador, né? A Mary sabe muito bem também, ela é mais experiente do que eu até, então a gente vive, todo dia é um desafio. A gente às vezes acha que está tudo bem e chega lá, tem algo para resolver, mas faz parte do processo. Eu sempre digo, eu parei de estudar cedo, jovem, né? Fiz só ensino médio, mas a gente acaba tendo a faculdade da vida, a gente vai aprendendo. A matéria-prima toda vem de fora. Eu não produzo nenhum grama do chá que é embalado na minha empresa. Até porque não tenho estrutura para isso, né? E aí teria que ter parceria com produtores, aí tem questão de clima, enfim, um monte de coisa. Para nós que somos pequenos é mais interessante comprar matéria-prima em escala industrial. Então, o que vem de outros países eu compro de importadoras, e o que é produzido no Brasil, eu tenho parceiros que são produtores, né? Mas a matéria-prima mais próxima, ela vem do Paraná. E a grande maioria Paraná e o que é importado São Paulo. Paraná é um forte produtor de chá. Então, isso também é algo que acaba atrapalhando bastante, né? Porque tu paga frete para vir a matéria-prima, você faz todo o processo e depois o chá vai pronto para o Paraná, vai para Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, enfim. Então, é um produto que não agrega valor e dá volume, rouba espaço na carga. Então, o frete ele acaba tirando boa parte da margem, né? Então, tem que ser feito um planejamento estratégico, fazer parcerias, né? Assim como a gente tem parceria. Eu sempre digo, falando do Sicredi, eu tive a felicidade de ser associado ao Sicredi antes mesmo de ser empreendedor. Eu abri conta no Sicredi em 96, eu nunca mais esqueço. E a empresa surgiu em 99, então eu já era associado 3 anos no Sicredi. E eu percebi o quanto importante é você ter alguém que acredita em você. Isso além da família, você ter um parceiro de negócios. E eu não consigo chamar o Sicredi de banco, me perdoe, mas o Sicredi para mim é um parceiro de negócios, né? É onde você se sente parte, né? Porque é diferente do modo do bom dia que tu recebe lá, é diferente das outras instituições. Por quê? Porque aquilo que a Mary antes falou, são pessoas como a gente, são gente como a gente, eles são daqui, nos conhecem, eu conheço vários daqui que trabalham no Sicredi. E como isso é gratificante. Você se sente mais seguro, porque eles sabem da tua índole, eles sabem da tua necessidade, né? Então, isso é maravilhoso. Tu me contou um dia, acho que cabe compartilhar, eu não tinha ouvido essa história ainda, o Luiz me disse assim, cada distribuição de resultado eu faço alguma coisa específica. A distribuição de resultado que entra na conta pode ser, alguns anos é menos, ele me disse, agora eu comprei umas terras ali, é menos, eu sempre guardo e tal, mas eu sempre faço algo específico, uma viagem com a família, ou compro algum utensílio, para significar que isso aqui eu ganhei do Sicredi. Perfeito. Até um conselho para quem é jovem, para todos nós. Eu aprendi a poupar muito cedo. Eu aprendi de casa, de berço. Eu fui sempre um poupador.
e percebi o quanto isso é importante. Fazer o dinheiro gerar mais dinheiro, mais recurso, né? E o Sicredi, então, para mim, sempre foi uma inspiração nesse sentido. Eu aplicava todos os meus recursos no Sicredi e percebia que cada vez rendia um pouquinho mais, né? Então, são gatilhos, né, para a gente prosperar. E a questão da distribuição do resultado, o que acontece? Quando você ganha um presente num valor financeiro e você não se presenteia com algo material, ele é só um pouquinho mais de recurso ali na tua aplicação. Ou você acaba gastando sem perceber. Então, eu comecei a agir diferente para mim realmente enxergar algo. Isso eu ganhei do Sicredi, né? Nós chegamos uma vez a fazer uma viagem, acabamos indo jantar num restaurante mais requintado, com recurso que eu tinha ganhado do Sicredi. Então, aquela janta foi patrocinada pelo Sicredi. Nós nos presenteamos com isso. São coisas pequenas, mas que nunca mais na minha família esqueceu. Meus filhos até hoje lembram, porque foi um lugar que a gente, de repente, não teria ido de outra forma. Porque a gente é simples, gosta, muitas vezes tem receio de ir em lugares mais chiques. Mas eu quis conhecer também e fazer isso para minha família. Eu acho que bastante recados que vai caindo para a gente, né? Desde o fato de poder comemorar as coisas, né? Significar as coisas. Acho que tem muito recado aí que a gente colhe. Vocês estão falando da cooperativa, do Sicredi, né? Tem tantas cooperativas de crédito aqui na nossa região e a gente, juntos hoje no Brasil, 20 milhões de associados, né? A gente sabe que hoje no Brasil a gente é apenas 8% de todo o mercado de pessoas que têm algum tipo de interação, 8% pertencem a cooperativas de crédito. A gente sabe que, por exemplo, França é 60%, Itália 40% e a gente é 8%. Então a gente tem muito, acho que, para crescer. Mas eu queria aproveitar e já que estamos com muitos colegas também aqui e coordenadores de núcleo, enfim, né? Pedir para esses dois, começando pela Mary, o que mais o Sicredi pode fazer? Vocês contaram, história de resiliência, né? Meu negócio estava com dificuldade, o Sicredi me conhecia, me apoiou. O que mais? Sistema cooperativo, e trago para o assado para nós aí, Sicredi, o que mais a gente pode fazer pelos empreendedores? O que vocês têm de dicas? Vamos levar para uma tarefa para casa também, né, Vera? Eu acho que esse é o objetivo. O que vocês sugerem para nós? O que mais dá para fazer? Bom, eu gostaria de falar com todos vocês de uma coisa que é uma pegadinha muito comum no meio empresarial, tá? Vocês não pensem que o Luiz Carlos, ou a nossa empresa, ou as empresas dos empresários que estão aqui, não são assediadas, de certa maneira, por outros bancos, né? A gente tem conta em outros bancos, trabalha com outros bancos, né? Só que por que o Sicredi acaba tomando essa proporção dentro das nossas empresas, né? Assim como uma grande empresa daqui é responsável por um grande percentual da nossa empresa, toma praticamente 70% de toda a produção, com todas as plantas do Brasil e Argentina. O Sicredi faz o mesmo, mas por que os outros bancos não conseguem fazer? Isso é uma coisa que eu sempre me pergunto. E quando vem esse assédio, quando me dizem, Mary, nós vamos te fazer uma operação, vai ser, às vezes, com um bom percentual, né? Mas o que eu tenho que fazer, então, para ter acesso a esse juro? Aí eles me dizem assim, daí tu tem que tirar a folha de pagamento do Sicredi, tu tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí eu fico me perguntando, ok. E na hora que eu precisar? O Sicredi há 20 anos apostou na nossa empresa. Eles vão me dar um financiamento mais barato, para tirar todos os serviços que eu tenho no Sicredi, que foram conquistados, não foram dados, foram conquistados. Né? E depois, esse gerente vai embora, e aí eu vou dizer para ele, mas eu tirei tudo que eu tinha lá num banco que
era confiável, eu tinha credibilidade com eles me ajudavam, né? Então, o que que a gente tem com o Sicredi é uma história construída. Quem vai começar na vida, o pessoal do fundão, que eu adoro o pessoal do fundão, são sempre os melhores. Eu adorava estar no fundão também. Vocês pensem muito sobre isso. Não sejam aventureiros, né? Porque às vezes eu vejo muito empreendedor que inicia o negócio e começa a pular de um banco para o outro. Ele nunca vai ter segurança em lugar nenhum. Assumam com seriedade, assim como vocês vão assumir os clientes de vocês, as empresas com quem vocês vão trabalhar ou que trabalhem com a empresa de vocês. Assumam com a mesma seriedade e criem uma história. E se for uma cooperativa, eu acho o conceito de cooperativa uma das coisas as melhores que a gente pode ter. Cooperativismo, a empresa é tua. Eu me sinto parte do Sicredi. Eu sou sócia do Sicredi. O Sicredi é meu banco mesmo, porque eu tenho cota lá dentro. Eu comprei uma cota capital. Então é uma relação diferente. Tem esse conhecimento, esse olhar, olho no olho, que tu não fala com um robô, você não está falando com um negócio que diz, aperte a opção não sei o quê. Não, não existe isso. Né? O teu gerente vem falar contigo, você entra na agência. Então, o que a gente precisa do Sicredi é que vocês, por favor, jamais percam essa essência, presidente. Porque senão vai ser mais um banco igual aos bancos que estão aí. Uma vez eu falei com vocês lá no seminário, né, que teve do Noroeste, que eu disse para vocês, quando vocês virem um empresário sentar, um jovem chegar na frente de vocês estão lá abrindo conta, ou ele vem pedir um empréstimo, prestem atenção no sonho dessa pessoa. Né? Vocês podem, às vezes, condenar ou fazer com que um sonho siga adiante. Essa é uma responsabilidade que eu sinto muito nos gerentes, no pessoal do Sicredi que nos atende, eles nos ouvem. Né? Não sei se outra entidade faria isso por nós. Então, meu primeiro pedido é que vocês nunca percam essa essência. É o que a gente mais espera de vocês. E que vocês estejam ao nosso lado nos novos desafios. Que a gente está precisando cada vez de mais tecnologia, porque o desafio da falta de mão de obra é terrível. Né? Talvez um trabalho conjunto para a gente resgatar os valores do trabalho. Né? Antigamente, meu pai, talvez o único grande inimigo para um empresário antigamente tenha sido Pelé, Zico, Sócrates. Porque o único sonho que a gurizada tinha era de ser jogador de futebol. Mas com 16 anos, mais ou menos, terminava esse sonho e eles iam tratar de trabalhar. Né? E agora o que a gente vê? As pessoas vão com 30, 40, 50 anos, né? Elas continuam sonhando que um dia vão ser ricas, famosas, né? Eu acho que esse mundo está bem complicado para essa geração. Né? Às vezes muito pautada em sonhos assim que talvez não sejam tão reais, que a tecnologia faz com que pareçam reais, mas talvez a gente fazer um trabalho junto acadêmico com todo mundo para a gente voltar. O primeiro valor que tem que ter é do trabalho. Né? Qualquer sonho ele só se concretiza com o trabalho. E talvez esse seja o grande desafio, que eu tenho certeza que o próprio Sicredi também pode ser um parceiro de todos os empresários, de qualquer setor, do terceiro setor, né, da indústria, do agricultor que está tendo que abandonar a casa, não tem ninguém para trabalhar. Né? Então, eu acho que o grande desafio de todos nós é não perder a essência. Mais uma vez, valores, né? Valores, Mais uma vez, novamente. valores. Luiz, tu assina embaixo, tu tem algo diferente? Vou acrescentar algo, Clériston. Parabéns pela fala, falou muito, fica difícil complementar. Mas assim, eu vou falar algo que eu senti há pouco tempo, menos de um ano, Clériston, que o Sicredi proporcionou algo, chego a me emocionar. Porque eu não imaginava que causaria tanto impacto. Positivo, é claro. Quando o Sicredi compra a ideia da tua empresa. Quando ela acredita no produto que você está oferecendo ao consumidor. O up que deu
aquele vídeo institucional que foi feito, a confiança que eu sinto que hoje as pessoas têm pela marca Charva da Mata após isso e o antes disso, foi um divisor de águas. Porque todos nós sabemos que o Sicredi é uma das... Para mim, ela é a cooperativa, a melhor cooperativa que nós temos. É a que é a mais sólida, né? É a que transmite mais confiança. E quando o nome da tua empresa está ligado a uma instituição tão renomada, quer dizer que você também é uma empresa renomada. Então, eu só tenho a agradecer ao Sicredi nesse sentido, porque a gente vinha numa crescente, mas o que eu percebi é que as pessoas me olham de um jeito diferente. Eu continuo sendo o mesmo Luiz, mas o chá erva da mata, a marca se tornou mais valorizada. E isso muitas vezes falta, então eu diria assim, uma sugestão, façam isso com outras empresas. Com mais empresas de associados, dão essa oportunidade para eles também serem vistos, às vezes pelas pessoas que estão ali perto. Eu tenho certeza, às vezes eu ouço as pessoas falar, bah, mas a tua empresa é em São José, né? Entende? Então, é muito importante para mim, é gratificante, tenho só gratidão e sugiro fazer com o máximo de empresas que puder alavancar a nossa região. Isso é desenvolvimento, né? É prosperidade para todos. Eu vou pedir uma parte, porque eu não vou deixar essa bola quicando. Vai lá, É a primeira vez que eu vejo o banco ser avalista do cliente. Só o Sicredi, né, gente? O Sicredi nos avaliza quando ele coloca nossas empresas nas mídias, acredita nas nossas empresas, né? Isso é extremamente importante. E tem mais uma coisa que eu não quero deixar aqui passar, presidente, que é testemunho mesmo, né? Todo mundo diz assim, banco te dá dinheiro quando tu tem dinheiro, né? Quando a empresa está bem, o banco está lá, todo mundo vem lá, depois quando tu está numa dificuldade, dá problema. Eu não sei com que banco vocês trabalham, eu trabalho com o Sicredi. E ano passado, 2 anos, que meus resultados, meu faturamento com a enchente piorou demais, né? O Sicredi continuou me dando todo o suporte. Se fosse pelo meu balanço contábil, não. Mas eu sabia que a questão não era de resultado. O meu faturamento tinha baixado drasticamente. Depois da enchente, então, não... Olha, gente, é uma tragédia. E aí eu tive que ir lá, de novo, falar com o Sicredi. Foi rápido. Né? Então, assim, também é lenda que talvez os outros, mas o Sicredi não. Se você tem uma boa história, um bom histórico, tem credibilidade, tem seriedade, o Sicredi não vai te abandonar quando você não estiver bem. Isso é um testemunho que eu faço questão de dizer aqui. Que se não fosse o Sicredi no ano passado, um ano terrível, tá? E não foi preciso nem chegar no presidente. Foi feito lá no meio, lá na nossa própria agência, né? Claro que com anuência, eu fui para o comitê, com certeza, mas o comitê também sabia quem a gente era e continuou acreditando. Eu agradeço muito, quero fazer isso de uma maneira assim, pública mesmo, o agradecimento, porque o Sicredi, sim, é um banco que quando você não está legal, a tua história e a história construída faz com que, sim, eles estejam do teu lado também quando você não está bem. Luiz. Agora quero complementar. Eu tô que nem aquele árbitro, sabe, de futebol que não precisa aparecer no jogo, né? O jogo tá muito bom, é melhor que o árbitro nem apareça, né? E é isso que é a provocação Não, mesmo, muito agora bacana. ali o que a Mary comentou, e eu gosto muito de música, e eu gosto muito do jingle do Sicredi, e ele se encaixa nessa fala agora, onde tem aquela parte que diz assim, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Tá aí. Eu queria ainda ouvir os nossos dois convidados numa pauta que eu acho que também conversa muito com o que a cooperativa faz, né? Vendo a Lediana aí, vendo tantos empresários assim, a pauta social.
A cooperativa investe hoje no Fundo Social, está aberto agora para todos os associados poderem votar, né? 1.800.000 na nossa região. Isso não é um valor pequeno, é um valor muito significativo. Desde 2017, já praticamente 9 milhões foi investido no Fundo Social. Quando chega isso para empresário, Luiz, Mary, a cooperativa tem por natureza, né? Eu acho que o investimento de uma parte do resultado, ela volta para as entidades. Ela tem todo esse entrelaçamento com as entidades, porque é valor para ela poder desenvolver. Mas na pauta empresarial, o que vocês enxergam de valor? Por exemplo, isso, tu faz algum trabalho, vamos pensar assim, tu vê valor num parceiro que faz trabalho comercial, um trabalho social, você enxerga que isso faz parte do teu crescimento como empresa? Acho que isso é importante, porque é responsabilidade social, porque isso faz sentido ou não faz sentido? O quanto faz sentido você faz? Eu acho que é imensurável, não tem como medir esse sentido. É fantástico o que o Sicredi está fazendo com a questão, na questão social. Essa distribuição, no caso, contemplando projetos sociais. Porque é visível, tu vai nas comunidades, tu enxerga as melhorias. Aquelas comunidades que foram contempladas com fundo social, tu enxerga as melhorias, e aí tu chega assim, poxa, como... Não, isso aqui é fruto do Sicredi. Eu tive a oportunidade de internar num leito lá no Hospital São Francisco de Assis, que foi todo ele reformado com recurso do Sicredi. Como isso é gratificante, tu já não está bem de saúde. Você chegar num leito todo reformado, agradável, climatizado. Então essas coisas não se mede o valor. E até como sugestão, Clériston, se vocês puderem aumentar a participação para poder contemplar mais projetos na nossa região, porque eu sempre digo, eu gosto muito de ajudar. A gente não consegue ajudar todos que vêm pedir, mas é sempre melhor dar um sim do que um não. Porém, eu percebo como é bom você ajudar. Eu ajudo muito o esporte. O esporte é cultura, né? E eu vejo a gratidão que aqueles jovens têm. Tu ajuda sem pensar em receber algo em troca. Tu ajuda de coração, para ajudar, para estar fazendo, deixando um legado, digamos assim, né? Fazendo tua ação social para a sociedade. E é gratificante quando você vê que as pessoas começam a te olhar com um olhar diferente, com um olhar de gratidão. E é com essa gratidão que, às vezes, diretamente ou indiretamente, eles vão acabar, na hora de adquirir o produto, vão acabar lembrando da tua empresa. Né? Então, o retorno vem, e assim com o Sicredi. Dali a pouco, aquelas comunidades que foram contempladas, tem pessoas que não são associadas ao Sicredi, mas que, a partir daquele projeto, passaram a ser porque viram algo diferente acontecendo em benefício delas, mesmo elas não sendo do Sicredi, né? Então, acho fantástico. Bom, eu sou suspeita para falar porque nosso pai era apaixonado por esporte e ele acreditava que o esporte era muito importante para o jovem, né? Mantinha ele longe de outras coisas. Talvez hoje isso deveria ser colocado mais em pauta, né? E o Sicredi faz esse trabalho. Eu mesmo ajudei um pessoal de uma comunidade do bairro mais necessitado que a gente tem lá em Boa Vista do Buricá. E a gente vê assim, ó, que não são grandes valores, né, que eles necessitam, mas ter alguém apoiando, poder arrumar a comunidade, poder arrumar o seu salão, porque antigamente tinha aqueles bailes que eram, né, traziam lucro para as sociedades e o pessoal do interior conseguia manter as suas comunidades. E hoje a gente vê assim que não é mais possível, né? Isso já não é tão fácil de fazer. Principalmente no esporte, no patrocínio de esporte para jovens. Acho que a gente tem que trabalhar muito em capacitação também, né? Acho que podia ampliar isso aí um pouquinho mais, porque às vezes as cidades ou os locais não têm muito acesso a informações, né? Então, de repente, trazer ou levar para um Senai, alguma coisa assim, porque a gente fala que a gente não tem mão de obra.
mas nós, empresários, estamos fazendo o quê para formar uma nova mão de obra? Quanto nós investimos nas nossas empresas para formar mão de obra? Né? Quanto nós investimos em jovens, não depois que já está tudo perdido, né? Quanto a gente investe lá naquela idade que é crucial, né? Dos 13 aos 17, porque não pode pensar que tu só quer o funcionário pronto. Essa responsabilidade social nós temos que ter para as nossas empresas, para a sobrevivência de todo o nosso sistema, né? De começar a se preocupar com essas crianças já lá no primário e começar a acompanhar ele com projetos sociais e incentivos para que, quando eles cheguem na idade do trabalho, eles estejam recheadinhos de valores, né? Todos tomadinhos de bons valores, né? Que isso não tenha se perdido. Pessoal, a gente chegou no nosso tempo, né? Deu uma hora aí de conversa, bem. O professor Cirnei tá conosco aí, coordenador, né, do curso. E queria deixar para a plateia, alguém fazer uma pergunta, uma curiosidade em cima, senão ficou só eu aqui, como falei, tentando tirar o que esses dois têm de melhor, né, para a gente poder refletir juntos. E tem alguma pergunta para eles, alguma curiosidade? Entregaram o jogo, eles contaram, a ideia era eles contar os segredos dos negócios deles aí. Vocês acham que contaram? Boa noite, pessoal. Então, assim, eu escutando vocês é muito inspirador. Mary, tu na pessoa, assim como uma mulher, a gente falando muito da mulher, da empreendedora, e aí você contando para nós que tu era uma mulher que estava em casa e daqui a pouco tu te vê nessa situação. Então, assim, me inspirou demais. Assim como dos chás também, um dia eu passei lá pela cidade de vocês, lá, e eu lembro que alguém falou do chá e eu disse, mas daqui está saindo esse chá? Também não acreditei. Então, que bom quando a gente pode ver realmente aquela pessoa que está na empresa trazer esse sentimento, esse coração que a empresa também tem que ter. Achei muito bom, gostei muito de estar aqui. E isso que vocês falaram é isso que a gente sente do Sicredi. Mas também, olha aqui, está recheado de Sicredi. Vamos falar mal agora, que jeito, né? De jeito Não dá, nenhum. né? Mas eu gosto muito também, sou uma pessoa que gosta muito do Sicredi. Tenho o Sicredi também para mim, assim, como pessoas que eu posso contar com essas pessoas, né? Posso bater lá na porta de cada um. Gosto muito de trabalhar com o Sicredi. E, na verdade, é isso. É o ter com quem contar, é poder ver aqui as pessoas falando das suas histórias e quantas vezes que a gente precisou e quantas vezes que a gente realmente foi atendido e sempre muito, muito bem atendido. Então, assim, o Sicredi para nós é realmente algo que a gente tem como os amigos, né? E ver essas histórias aqui, a gente se vê muito nas histórias de vocês. Então, muito obrigada por essa noite, essa sexta-feira aqui foi realmente muito valiosa para todos nós. Obrigado, gratidão. Obrigado, querido. Pessoal, alguém mais? Tem alguma curiosidade, uma dúvida? Uma pergunta, né, para refletir mais. E eu lembrei de uma situação, ouvindo a Lidiana falar agora, que conecta, acho que para provocar ainda uns 2 minutinhos finais, né, professor, tranquilo? A Mary nos provocou, né, como manter esse atendimento humano, né, como manter esse olho no olho, apesar da tecnologia que está toda aí, do digital, que é interessante também você evoluir, porque muitas pessoas não têm tempo para ir na agência, mas muitas pessoas, quando vão, querem esse calor, querem esse atendimento que a gente tem no dia a dia. E o Luiz me contou uma situação curiosa uma vez. Ele me disse assim, Mary, que ele não pretende investir muito em tecnologia na empresa. Ele pretende que as pessoas continuem embalando o chá. Exatamente, Clériston. Eu vejo, digamos assim, vamos pegar o exemplo, estamos falando do Sicredi. Eu não vejo ninguém triste que está no Sicredi, todos sempre estão felizes. Eu sempre sou bem recebido, diferente da agência onde eu estou, onde as pessoas me conhecem, onde não me conhecem. E a receita disso é o quê? As pessoas que são Sicredi no dia a dia, elas estão ali porque elas estão trabalhando com amor. E quando você faz algo com amor,
você faz bem feito. Fazendo bem feito, o resultado não pode ser diferente. O sucesso é uma consequência. E eu digo isso para quem quer empreender. Pode empreender diferente do setor que vocês irão empreender. Hoje em dia é muito mais fácil de empreender. Você falaste antes do fax. Eu fui a segunda empresa que tinha fax em São José. Na época era a prefeitura e eu. Depois a São José Industrial comprou fax. Hoje você tem a informação na palma da mão. Hoje eu acho bem mais fácil. Eu tinha que comprar matéria-prima na confiança. Hoje eu peço vídeo, quero ver se está no padrão que eu quero. Na época não tinha como fazer vídeo. Era comprar é tipo comprar gato ensacado, né? Então, assim, para quem quer empreender, indiferente do setor, procure se encontrar naquilo que você faz. Faça com amor, com o coração, assim, ter aquela gana, aquela vontade. Poxa, segunda-feira. Não assim, é segunda-feira. Não, que bom que amanhã é segunda-feira, que daí eu vou poder trabalhar na minha empresa. Porque, como eu disse, para mim a receita do sucesso é essa. Eu amo minha empresa, eu respiro ela. Eu amo estar trabalhando com os chás. E eu acho que por isso que a gente faz tão bem feito. E eu passo essa mensagem para quem está lá dentro. Para eles fazer tudo com amor. E aí as coisas dão certo. Às vezes não acontece no tempo que a gente quer, mas acontece no tempo certo. Tenho certeza disso. Nossa. Mary, quer deixar um recado final? Quer deixar uma inspiração, que nem o Luiz está trazendo aí, uma receita do sucesso, né? O que faz sentido para ele? Eu acho que esse é o ponto, né? E tu sempre compartilhando com todas as pessoas. Quer deixar uma dica final? O que te move? O que faz a Amargil hoje crescer? E naqueles dias assim que tu falaste há pouco lá no passado, teve, agora no ciclo do agro, enchentes, mais uma vez, entrou uma zona cinzenta, mas o que te faz sempre ficar olhando para frente e saber que aquele negócio vai dar certo? O que te move todo dia para ti estar lá? Eu acho que o que me move é uma história que me provou que tinha tudo para dar errado, que dava certo. E eu sabia que o tempo todo, e hoje eu sei disso, né? Hoje, por exemplo, veio a pandemia, veio o enchente, eu olho para frente, primeiro que eu não tenho medo. Eu não tenho medo por mim mais. Antes eu tinha medo de, por exemplo, assim, eu não sei lidar com uma dificuldade. Então, o bom é que as coisas ruins que acontecem com a gente se torna realmente resiliente. Você olha com mais tranquilidade. Aí vem mais uma crise, beleza. O que vem aí? Né? E uma coisa que eu aprendi em todas as crises foi que todas elas me deram oportunidades. Eu sempre vi mais oportunidades na crise do que dificuldade. Eu olhava e disse, todo mundo está vendo isso aqui. Mas e se isso está ruim, isso aqui não dá chance para isso e aquilo, que era o que eu dizia para os meus amigos na época da pandemia e para os empresários também agora na época da enchente. Nunca se vendeu tantos móveis no Rio Grande do Sul. Né? A indústria moveleira da Serra, que tinha sido destruída, ao mesmo tempo ela foi reconstruída em tempo recorde. Os índices que estão aqui dizem que o Rio Grande do Sul cresceu mais do que o Brasil. E as indústrias daqui, com a visão de que nós poderíamos prover a reconstrução do Rio Grande, num momento que estava ruim, impulsionou nossas empresas. Então, assim, a gente tem que temer não gostar de trabalhar, não ter amor pelo teu trabalho, porque a pessoa trabalhar todos os dias numa coisa que ela não gosta, isso você deve temer. Temer dificuldade só para quem nunca está preparado para uma dificuldade. A dificuldade faz parte do nosso dia. Eu sempre brinco muito, né, que teve um cara que eu adoro ele, não sou muito fã do fã-clube dele, mas ele é o cara que se chama Jesus Cristo, entendeu? O fã-clube que é meio estranho dele, né? Mas ele é o cara, né?
ele deixa para nós uma coisa assim maravilhosa, que é o Calvário, né? Que é o sofrimento, que é o carregar a cruz. Por que para nós vai ser diferente? Nós temos que levantar todo dia e ter uma cruzinha aí para carregar. A gurizada pode reclamar que tem que lavar a louça, tem que ajudar em casa, mas é isso aí. A vida é feita exatamente dessas coisas. Né? A gente não está todo dia feliz, a gente não está todo dia bem. Eu tenho 60 anos, 3 filhos. Né? Então, mas assim, ó, você amar o que você faz, você ter valores e ter objetivo com aquela empresa, né? Qualquer que seja a empresa, você querer que aquilo dê certo, você ter uma equipe, isso é muito importante. O Sicredi descobriu isso, né? Equipe. O Sicredi sabe trabalhar muito bem nesse conceito. E nós, empresários, temos que saber trabalhar nesse conceito. Ouvir aquele funcionário que não está legal hoje, vai para casa, cuida dele, cuida da família dele, se importe. Se importem com as pessoas. Não tem nada mais triste que um empresário que acha que o empregado está ali fazendo um favor para ele. Não tem nada mais triste. Eu não sou ninguém sem a minha equipe. Eu não sou ninguém sem os meus funcionários. Eu não sei fazer o que eles fazem. Eu preciso deles. Eu estou mais com eles do que com a minha própria família, todos os dias. Eu abomino o final de semana. O dia mais feliz da minha vida sempre foi a segunda-feira, que é para voltar para a empresa. Vamos embora. Vamos ver o que está acontecendo. Né? É isso. Esse é o segredo nosso de todo dia. Independente se você é empresário, se você é um trabalhador, se você é um colaborador, não interessa. A nossa vida, ninguém nos prometeu felicidade. Ninguém prometeu que a gente não vai ter dificuldade todos os dias. Não tem saída fácil, não é droga, não é bebida, não é nada. Isso é para quem não sabe ouvir não. É quem não sabe ouvir o problema e enfrentar os problemas que vêm para a gente. Não tenham medo disso. O bicho-papão é do tamanho que tu fizer ele. Tá? Olha para o bicho-papão e dá risada dele que tá tudo bem, gente. Amanhã é um novo dia. Amanhã é uma nova oportunidade. É isso que a gente precisa. E contar com amigos, família e grandes parceiros. E aí sempre entra Sicredi. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Show! E falar que eles estavam nervosos antes de começar aqui, mas e como é que vai ser as respostas? Isso se nós deixar, eles ficam toda noite os dois, né, falando mas com histórias assim bonitas, eu acho que realmente faz muito sentido. Luiz, uma palavrinha final? E você não... Sim, eu vejo que ainda tem jovens aqui com nós e serve para todos nós também. Eu sempre aconselhei meus colaboradores com isso. Não importa o quanto você ganha de salário, valor. Importa o que você consegue fazer com aquilo que você ganha. Eu posso ganhar muito e gastar tudo e mais um pouco. Mas eu posso ganhar bem menos e saber guardar cada mês um pouco. Que daqui a uns anos, quem vai ter muito não é quem ganhou muito, mas quem soube guardar um pouco todo mês. E o Sicredi está aqui para isso. Gratidão, Clériston. Gratidão, Mary. Gratidão a vocês. Espero que a gente tenha contribuído um pouco para, digamos assim, trazer novas ideias, né? E também para as pessoas ver que todos podem ser empreendedores. Basta ter sonho, ter muita coragem, né? Arregaçar as mangas e botar a cara a tapa. Que a vida, ela é feita de escolhas, né? Ou você fica na zona de conforto, ou você vai para a chuva, exatamente. Forte abraço e um abençoado final de semana a todos vocês. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção e que a gente consiga, sei lá, deixar fazer efeito, vamos pensar assim, todas as falas, cada um na sua proporção, cada um na sua reflexão. Acho que cada um está realmente num tempo e numa escolha.